Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? E aí, pessoal? Como que tá a animação para essa segunda-feira? Me conta. Aqui nós estamos com o corpo cansado, mas com o coração bem tranquilo e bem contente com a experiência do fim de semana. Meu filho mais velho participou de um retiro da igreja e foi maravilhoso. Então a gente está bem contente. E vocês, como estão? Conta para mim. Bora lá então? Hoje é dia 5 e bora fazer leitura do capítulo 5. Nesse capítulo 5, Salomão vai nos dizer a respeito da mulher, né? Da mulher leviana e dos perigos e a importância de quando for adquirir matrimônio, de você adquirir e observar que não seja uma mulher estrangeira. Por que isso, gente? Quando você vai adquirir matrimônio, o matrimônio por si só já não é uma coisa muito simples, muito tranquila. Porque quando junta duas pessoas criadas de forma totalmente diferente e que são convidadas a formar uma nova família, a gente às vezes dá muito pouca importância para isso. Mas quando você pega uma pessoa que é totalmente fora, né, o que eles chamam de estrangeiro, totalmente fora da sua cultura, da sua religião, que foge totalmente, que distancia totalmente do seu convívio e de como você foi criado, as dificuldades aumentam ainda mais. Então, esse é um dos conselhos, né? Para quando a gente for dar um passo, o passo do matrimônio na vida da gente observar isso. E que a gente escolha pessoas que tenha mais a ver com a religião que a gente convive, né? Que a gente observe essas coisas para que essas dificuldades, elas se tornem menos nesse percurso, nessa nova vida, que elas se tornem menores. Porque dificuldades vão haver, né, gente? Mas que não seja tão impossível conciliar. Tá bom? Então, esse é uma das observações de Salomão para que a gente possa fazer. Então, bora lá começar. Meu filho, atende minha sabedoria, presta atenção à minha razão, a fim de conservares o sentido das coisas e guardarem a ciência em teus lábios. Então, ele vai começar aqui, né, a pontuar, né? Porque os lábios da mulher alheia destilam mel. Seu paladar é mais oleoso que o azeite. No fim, porém, é amarga como absinto, aguda como uma espada de 2 gumes. Seus pés se encaminham para a morte e seus passos atingem a região dos mortos. Longe de andares pelas veredas, seus passos se extraviam sem saber para onde. Olha isso. A mulher alheia, né? Ela destila o mal, ela anda por aí, é mais oleosa que o azeite. Os seus pés se encaminham para a morte e seus passos atingem a região dos mortos. Longe de andarem pela vereda de vida, seus passos se extraviam sem saber para onde. Escutai-me, pois, meus filhos,
Não vos aparteis das palavras de minha boca. Afaste dela teu caminho, não te aproximes da porta de sua casa, para que não seja entregues a outro a sua fortuna e a vida a um homem cruel. E a tua vida a um homem cruel. Então, ele está falando exatamente disso, né? Naquela época de Jesus, então, que eram os judeus, eles tinham muito esse princípio, né? De observar e fazer o possível que cada um casasse na sua cultura. Exatamente. Para quê? Para que, se acontecesse também, né, da mulher ficar viúva, que os estrangeiros não ficassem com a herança e com a fortuna dos pais e vice-versa. Então tinha toda uma preocupação. Hoje em dia, essa preocupação, eu vejo que praticamente ela nem ocorre. E talvez, né, seja por isso a quantidade absurda de divórcios que nós temos hoje em dia. Por quê? Porque as pessoas convivem ali na época de namoro e simplesmente acham que toda a dificuldade, toda a falta de coerência mesmo, a falta de afinidade, que isso tudo vai se resolver depois que casar. E, na verdade, é o contrário. Todas as dificuldades, toda a falta de afinidade, tudo que vocês não conseguem alinhar na época de namoro, na época de casado, isso vai ser fundamental e vai ser os motivos pelos quais vocês simplesmente vão desistir de continuar, né, aquela nova formação de família. E com tantos problemas e com tantas sequelas, né? Os filhos sofrem. Então, esse é um dos primeiros conselhos, né? E aí ele continua. Afasta dela teu caminho, para que não gema no fim, quando forem consumidas tuas carnes e teu corpo, e tiveres de dizer, porque odiei a disciplina, e meu coração desdenhou da correção. Porque não ouvi a voz dos meus mestres, nem dei ouvidos aos meus educadores. Por pouco eu chegarei ao cúmulo da desgraça, no meio da assembleia do povo. Então, que a gente possa, né, guardar as palavras, guardar os ensinamentos, para quê? Para que a gente depois não termine fazendo aquelas perguntas inférteis, né? Por que eu não ouvi a voz dos meus mestres? Por que eu não ouvi a sabedoria? Por que eu não prestei atenção? No final das contas, lá na frente, esse tipo de pergunta já não resolve mais nada, né? Esse tipo de pergunta simplesmente só serve para colocar a pessoa mais ainda no fundo do poço. Então, essa é a primeira observação, o primeiro conselho de hoje. E a fidelidade à mulher, que ele fala nessa segunda parte. Bebe a água do teu poço e das correntes de tua cisterna. Tuas fontes se derramarão por fora e teus arroios nas ruas. Sejam eles só para ti, sem que os estranhos neles tomem parte. Seja bendita a tua fonte, regozija com a mulher de tua juventude. Corça de amor, serva encantadora, que seja sempre embriagado com os teus encantos, e que seus amores te embriaguem sem cessar, porque hás de te enamorar de tua alheia e abraçar o seio de uma estranha, pois o Senhor olha os caminhos dos homens e observa todas as suas veredas. Então ele está falando, para que você vai se envolver com uma estrangeira? Para que você vai ficar apaixonado por uma mulher alheia?
tantas mulheres, né? Na sua cultura, do seu convívio. Por que você vai escolher justo uma estrangeira? Por que você vai escolher justo uma mulher alheia? E quando escolher, né? Que você seja fiel, né? Que a mulher seja bendita, que ela se regozije na juventude dela. Então, isso aqui é a observação que ele está fazendo para a gente. O homem será preso por suas próprias faltas e ligado com as cadeias do teu pecado. Perecerá por falta de correção e se desviará pelo excesso de sua loucura. Então, olha só, ele fala exatamente o seguinte, que a gente vai ser preso, que a gente vai sofrer, que a gente vai simplesmente passar por todas as dificuldades, colhendo a nossa, né, colhendo a semeadura que a gente fez. Vai ser pelas nossas próprias faltas, por nós termos negligenciado cada ensinamento, por nós termos negligenciado cada correção, por a gente ter fugido da disciplina. E aí a gente vai perecer por falta de correção. Quantas vezes o seu filho, quantas vezes o seu marido, a sua esposa, quantas vezes vocês estão escolhendo uns caminhos que não levam a lugar nenhum e que por não querer invadir o espaço do outro, por não querer ser chato, a gente simplesmente nem corrige. A gente vai deixando a banda tocar. E aqui está falando exatamente isso. A gente vai perecer por falta de correção e vai se desviar pelo excesso de loucura. Então, meu convite para vocês hoje é, se vocês que estão aí, estão justamente nessa época de namoro, de noivado, observem bem, observem seus parceiros, observem como eles tratam a mãe, o pai, os irmãos, como que ele convive com os outros. Observe os valores, os princípios. Se você já é casado, se você já tem a sua família, ensine isso a seus filhos. Instrua os seus filhos. Gente, não negligencie a correção, o ensinamento e a disciplina na criação dos filhos de vocês. Porque hoje a gente está perecendo justamente por falta de informação, por falta de correção e por falta de observar tudo aquilo que nos foi ensinado. Então, esse é o convite que eu faço a vocês no dia de hoje. Que a gente possa cada vez mais amar a correção, amar a disciplina e dar ouvido a todo e qualquer ensinamento que nós recebemos, para que os nossos dias sejam prolongados e para que a gente tenha vida. Deus nos fez e nos trouxe aqui para que tenhamos vida e a que a tenhamos em abundância. Não é qualquer vida, não é uma vida mais ou menos. Então, meu convite hoje para vocês é exatamente esse, tá? Que a gente possa observar. Então, eu peço a vocês que façam a leitura novamente, orem durante o dia, naquilo que mais faz sentido, e que vocês possam realmente ser fiéis discípulos, que vocês retenham a palavra e que vocês transbordem essa mesma palavra na vida de cada um que cercam vocês, tá? Um lindo e abençoado dia, uma linda e abençoada semana. Amanhã, se Deus quiser,
a gente tá aqui nesse mesmo horário, fazendo essa leitura e crescendo juntos na fé, na correção, e que Deus nos capacite cada vez mais, tá? Um beijo, fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser.